Mas órgãos de inteligência aliados procuraram Eduardo Bolsonaro e eu para nos avisar que nós também estávamos sendo alvos de monitoramento ilegal em solo americano. Porque eu digo, você vai acumulando inimigos, você vai acumulando abusos. E o Alexandre tentou dar muitos passos maiores que a perna. Não só no caso do Felipe Martins, mas nós tivemos também nos últimos dias o caso da Flávia Magalhães. Se você não lembra do caso dela, eu já trouxe o advogado dela aqui no programa, e a própria Flávia, e eu faço aqui, eu cito o caso, citei também o caso da Flávia nas minhas audiências no Congresso. Eu faço aqui uma recapitulação. No dia 15 de junho de 2023, a Flávia, que é uma brasileira, mas é uma cidadã americana que mora nos Estados Unidos, fez um post criticando o Alexandre de Moraes. Na verdade, acho que ela fez um post criticando as urnas eletrônicas, algo assim. Acho que ela fez um Brasil Stone, uma coisa assim. E essa foi uma postagem feita em solo americano, em uma rede social americana e por uma cidadã americana. Então, uma pessoa que está completamente coberta pelas leis e pela Constituição dos Estados Unidos, inclusive no que tange a liberdade de expressão. No entanto, algumas semanas depois, ela descobriu que a conta dela no X havia sido banida por uma decisão judicial brasileira. A vida dela continuou, e em dezembro de 2023, por razões médicas, ela decidiu ir para o Brasil. Muitas vezes a gente vai para o Brasil, é uma coisa que eu obviamente não vou, mas muitos de nós que moramos nos Estados Unidos vamos ao Brasil para tratar de saúde, porque a saúde aqui nos Estados Unidos é uma bosta. É uma bosta. Não é que a saúde toda é uma bosta, né? Mas é ruim você... Sei lá, a gente não gosta. A gente gosta do nosso médico no Brasil. Se você tem plano de saúde, né, se você tem acesso a médicos privados no Brasil, o SUS, obviamente, não é bom. Mas se você tem acesso a médicos privados no Brasil, você prefere se tratar no Brasil. E essa pior é que é verdade isso para a maioria dos brasileiros. Que se tem alguém aqui no chat que mora nos Estados Unidos e vai fazer tratamento médico e dentário no Brasil, fala aqui, mas enfim, ela decidiu ir ao Brasil. E aqui começou uma surpresa, porque quando ela chegou em Recife, ela descobriu uma notificação da Polícia Federal dizendo que o passaporte dela era falso. E ela soube disso porque deu a sorte de encontrar um agente da Polícia Federal que não faz parte da Gestapo do Alexandre e que confirmou que o passaporte dela era verdadeiro e informou a Flávia que havia uma restrição do passaporte brasileiro dela, recomendando então que ela entrasse no Brasil com passaporte americano. Ela gravou um áudio explicando tudo isso para uma amiga e esse áudio viralizou. Depois disso, ela deu uma entrevista ao meu amigo, querido amigo, um abraço para ele, saudades, Coronel Gerson Gomes, e a partir daí a perseguição se intensificou ainda mais. Em abril de 2024, ela descobriu uma ordem de prisão contra ela, datada de 8 de fevereiro de 2024. Porém, uma vez que o advogado dela teve acesso ao processo, descobriu que a ordem de prisão havia sido dada no dia 30 de dezembro de 2023, algumas semanas depois dela retornar ao Brasil. E no mandado de prisão constava o nome do passaporte americano dela, Flávia Magalhães Soares. Talvez percebendo que a cagada tinha ficado evidente demais, em janeiro de 2024, o Alexandre muda o mandado de prisão e adiciona também o passaporte brasileiro dela. Um mês depois, a Flávia vai e participa de uma manifestação na Flórida, como ela já estava acostumada a fazer aqui com meus queridos amigos da IES Brasil. Chegando lá, ela teve uma surpresa. A organização do evento avisa ela que, diferente do que aconteceu normalmente, ela não iria discursar na manifestação e ficaria em uma posição menos visível na barraca d'água. A razão, a presença de agentes da Polícia Federal do Brasil na manifestação. A Polícia Federal do Brasil estava monitorando uma cidadã americana em Fort Lauderdale, na Flórida. Falei agora igual o brasileiro falando, Fort Lauderdale. Em inglês se diz Fort Lauderdale. Na Flórida, por publicações que ela havia feito criticando o Supremo Tribunal Federal. Tudo isso sem o consentimento ou ciência das autoridades americanas e de maneira completa e absolutamente legal. Como esses mafiosos gostam que seja feito. Inclusive, eu posso dizer aqui que órgãos de inteligência, isso é a primeira vez que eu estou dizendo isso, mas órgãos de inteligência aliados procuraram Eduardo Bolsonaro e eu para nos avisar que nós também estávamos sendo alvos de monitoramento ilegal em solo americano. Algo que nós, obviamente, tomamos ciência e passamos a ter cuidado. E isso é algo que nós nunca dissemos publicamente, mas é a verdade. Nós recebemos informações de que também estávamos sendo alvos de monitoramento, inclusive, pessoalmente, ilegais por agentes da Gestapo brasileira. E outros. Eu espero que eles tenham me visto nu, e tenham se deparado com o meu enorme pênis e falado, caramba, esse cara aqui, é melhor a gente sair fora. Que me monitorem de perto, vão falar assim, porra, maluco, é pica. Quebraram todos os meus sigilos. Eu, por mim, projeto OnlyFans, vou só malhar mais para melhorar o shape, mas o projeto OnlyFans é inevitável. Fato é que a Flávia relata que havia diversos agentes da Polícia Federal
sendo que um específico ficou rodeando a barraca de água e monitorando o que ela estava fazendo. Para a sorte da Flávia, um homem chegou para cumprimentá-la, porque havia visto a Flávia dar a entrevista do Coronel Gerson, e então ela pediu que ele ficasse ali na barraca d'água, impedindo até que ela estivesse sozinha na presença dos agentes da Polícia Federal. Agora, vejam só o grau de distopia que nós estamos vivendo. Na última quinta-feira, o advogado da Flávia Magalhães, que já entrevistamos aqui, o doutor Paulo Faria, teve acesso aos autos do processo, finalmente, e lá havia um documento da coordenação geral da Polícia Internacional da Polícia Federal, cujo assunto era um mandado de prisão contra ela datado em 8 de janeiro de 2024. Juntando esses fatos, nós temos uma cidadã americana que foi perseguida por fazer postagem na internet, que só não foi presa no Brasil porque encontrou um agente da Polícia Federal que não se rendeu ao regime e alertou para que ela entrasse no país com passaporte americano. Ela que foi alvo de um mandado de prisão e um mês depois estava sendo monitorada em solo americano pela Polícia Federal. Qual era o intuito desse monitoramento ilegal? Eu me pergunto. Sequestrar a Flávia Magalhães, assim como os juízes auxiliares do Alexandre sugeriram que fizessem com o Alan dos Santos, mandar os jagunços para sequestrar uma cidadã americana em plena Flórida? Se vierem me sequestrar, vão ter trabalho. Vão ter trabalho. As evidências são muito graves. Primeiro, a gente está falando aqui em fraude em documentos oficiais de uma agência federal americana, no caso Felipe Martins, e agora nós estamos falando de uma possível interferência policial brasileira contra uma cidadã americana dentro de território dos Estados Unidos. Na última segunda-feira, nessa semana, a Flávia divulgou que, algo que gentilmente, obviamente eu já tinha conhecimento, mas ela tornou público, o fato de que os advogados do Elon Musk entraram em contato com ela, colocando uma equipe à sua disposição para defendê-la, inclusive na Justiça dos Estados Unidos. Os advogados vão encontrar o Dr. Paulo Faria, que está aqui em Washington, eu quero ver se até se eu encontro ele, que já teria encaminhado, inclusive, documentos ao governo americano, com mandado de prisão, documentos assinados pelo Alexandre, pelo Paulo Correia, etc. E o que vai acontecer ao certo, ninguém sabe. O que a gente sabe é que o cerco está se fechando contra o regime e muito mais estava oculto até agora está sendo exposto. Agora é a hora de pressão. E eu estou convicto que no final de tudo a gente vai ser vencedor. Eu não estou vendo recuo do Trump.